Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast promovido pela InterSystems Brasil, apresentado por Luciano Calatalo. E hoje nós temos como tema Introdução ao MLOps. E ao lado direito na plataforma vocês irão encontrar uma caixa para enviar as suas perguntas. Eu agradeço desde já a presença de todos vocês e tenham um ótimo webcast. Bom dia, pessoal. Prazer, estamos aqui de volta. A ideia hoje é continuar a apresentação que a gente fez em agosto. Para quem participou, houve uma introdução ao Machine Learning, a gente falava muito dos conceitos, os princípios e, claro, isso aplicado ao negócio. A ideia hoje é dar continuidade a isso, no sentido que uma empresa que, digamos, já atingiu maturidade de falar, olha, eu já uso Machine Learning dentro da minha empresa. O grande desafio hoje é como escalar isso. O que eu vou enfrentar e o que vai acontecer na medida que não é uma área agora que demanda o Machine Learning para mim. Eu já tenho isso rodando na empresa e eu estou vendo várias áreas demandando isso e como é que eu consigo escalar isso e gerenciar essa situação. Então, eu vou falar um pouco dos conceitos que estão em torno dessa ideia e fazer uma introdução do MLOps, que seria um pouco da metodologia para ajudar nesse contexto. Lembrando que aqui é bem interativo, a ideia é que vocês coloquem perguntas e no decorrer da apresentação eu vá respondendo algumas e interagindo, que eu acho que ajuda mais a gente a fixar do que a gente deixar só para o final as perguntas, embora no final estejam à vontade também para fazerem mais perguntas, ok? Então, lembrando, quando a gente falou de Machine Learning aplicado ao negócio, na verdade, a gente olha essas referências de benchmark do que acontece quando a gente usa Machine Learning numa empresa. E aqui eu botei, por exemplo, métricas de impacto de custo. Quando eu falo, por exemplo, manutenção preventiva, eu tenho uma redução de 20% a 50% dos custos. Otimização em logística, 10% a 30% de redução dos custos e coisas assim. A mesma coisa quando eu olho para uma ótica de impacto comercial, então se estou falando de otimizar a venda, prever churn, modelo de especificação, otimizar estoque, eu tenho sempre métricas que me mostram como referência que realmente isso é um diferencial do negócio. Só que o que eu estou mostrando aqui, eu diria, não é a aplicação de um modelo em si. Não é uma empresa que adotou o Machine Learning, usou o modelo e teve esse resultado. Na verdade, são empresas que abraçaram a cultura de aplicar a inteligência artificial Machine Learning dentro do contexto de negócio, dos processos que eles possuem. E isso aqui foi enxergado num prazo de médio e longo prazo. O diferencial foi aplicar isso dentro do negócio e não só a título de curiosidade, olha, vou testar o modelo e ver como funciona, mas não, isso ser parte do dia a dia da empresa e ter uma dinâmica de o tempo todo estar usando esses algoritmos em sinergia com os processos que existem internamente. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso de otimizar a oferta, prever churn, eu tenho um pouco dessas métricas de mudança de imagem e vendas. Mas ok. Como isso traduz, então, de falar, tá, como é que eu introduzo e abraço a cultura do Machine Learning dentro da minha empresa? Reforçando, a partir do momento que, olha, eu já não estou sendo curioso, desafiando e pensando, olha, eu quero usar um modelo e quero ver como funciona. Não, eu usei e vi que funcionou, fez diferencial do meu negócio, agora eu quero escalar e ampliar isso dentro da minha empresa. Então, aqui o que eu vou falar muito é, o que são esses desafios, o que acontece num contexto como esse. Então, primeiro ponto, aqui. Quando a gente tem aquela visão geral da jornada do Machine Learning, a gente tem essencialmente aquela visão. Eu tenho dados, eu tenho histórico, e eu tenho algoritmos que aprendem com esse histórico, com esses dados, e a partir dessa aprendizagem e desse algoritmo, eu vou traduzir isso em ações do negócio. Quando eu falo de algoritmos, eu tenho um universo de N algoritmos, sei lá, algoritmos de forecast, previsão de séries temporais. Eu tenho algoritmos de Deep Learning que vão trabalhar com imagem, texto, voz, algoritmos de Machine Learning tradicional e por aí vai. Enfim, a nossa percepção sempre eu tenho dados, esses algoritmos vão aprender com esses dados, cada algoritmo tem seu contexto de casos de uso, que eu vou abordar e vou trabalhar, e isso vai se traduzir em ações de negócio.
Só que, na verdade, eu diria que esse é só o primeiro passo, é só o começo da história, né? Porque quando eu olho a representatividade dos algoritmos dentro do processo todo do machine learning, eu vou ter uma situação como essa. Opa. Que é o quê? Eu tenho ele como um dos componentes do processo da jornada do machine learning, mas isso envolve muito mais coisa. Então, como eu exemplifico aqui, eu tenho configuração do ambiente, validação desses dados, estruturação desses dados, extrair features desses modelos, ferramentas para fazer essa análise e aplicar os algoritmos, como é que eu faço essa integração, a infraestrutura necessária para trabalhar com esses algoritmos. Então, às vezes, pode falar, vamos trabalhar com modelo de deep learning, aí eu vou estar analisando dados de vídeo, imagem, voz, ele requer um tipo de estrutura e hardware diferente do modelo que eu vou fazer para detectar fraude, por exemplo, uma fraude transacional real-time, que eu vou ter um outro tipo de arquitetura e outro tipo de componente. Monitoramento é a mesma coisa. Dependendo do caso de uso, eu vou avaliar mensalmente como está se comportando esse modelo. Dependendo do outro caso de uso, eu preciso saber, minuto a minuto, se esse modelo está performando e se acontece alguma anomalia, eu tenho que ter uma ação rápida. Então, percebam, o contexto não é só ter um algoritmo, uma técnica sofisticada que atenda a um caso de uso. No final, é todo um arcabouço de processos e técnicas e tudo mais que vão suportar isso e vão conseguir traduzir justamente o que eu estou fazendo aqui do algoritmo de aprendizagem em ação no negócio. O que está sendo feito aqui em torno do algoritmo é o que vai garantir, por exemplo, que isso vai ser uma decisão real-time. Então, na hora que a aplicação que o cliente está navegando, por exemplo, lá no site da Amazon, ele está fazendo uma compra e ele entra num perfil de um produto e outro está sendo ofertado, é porque teve toda uma engenharia de garantir que real-time está sendo aprendido o que ele está comprando e está pesquisando, e também está sendo rodado um algoritmo para ofertar o próximo produto ou um produto que tem similaridade com o que ele está observando, por exemplo. Enfim, tem toda uma rotina e conjuntos de processos que estão orientando isso. E, essencialmente, não existe também digamos, um método padrão. O caso de uso vai orientar como eu vou combinar cada caixinha dessa e como eu vou organizar cada caixinha dessa. Então, eu falei agora há pouco do caso de uso da Amazon. Vamos pegar outro caso de uso que é totalmente diferente e que também envolve todas essas complexidades. Vamos falar, por exemplo, do modelo de previsão que vocês usam todo dia. Todo mundo que pede um iFood, pede uma comida pelo Uber Eats, no final, quando ele está colocando a previsão de tempo de entrega em minutos, e geralmente ele acerta, por exemplo, ele está usando 3 universos de features. Quando eu falo features, ele está pegando o quê? Ele está pegando o dado bruto e construindo métricas, coisas do tipo. Qual foi a média de tempo de entrega desse restaurante nos últimos 6 meses? Foi uma informação que eu extraí do dado bruto e criei a feature. No caso, por exemplo, desses modelos, geralmente eles trabalham com 3 universos de informação. O comportamento histórico e métricas dos últimos 6 meses, o comportamento de história e métrica da última semana e o comportamento de histórico e métrica da última hora. Então, justamente aqui ele consegue medir, por exemplo, olha, eu sei que em média esse pedido chega nessa residência em 30 minutos, porém hoje está chovendo. Isso é um fator que eu só consigo embutir numa métrica que é diária. Então, baseado na previsão de tempo, o que aconteceu na última hora em relação ao tempo, eu consigo embutir essa feature no modelo e refinar o que está acontecendo. Outra coisa que ele vai medir talvez a última hora, qual foi o tempo médio de entrega do pedido pela cozinha. Então, bateu o pedido lá e ele virou instantâneo e falou, está disponível para entrega. Então, todo esse universo de features, que no final a gente enxerga na hora do modelo como features únicas, vou usar 300 features, mas no final dessas 300 features, boa parte delas estão sendo calculadas ali no momento que o modelo está rodando e algumas são baseadas num histórico mais longo, ok? E tudo isso para justamente falar, quando eu vou falar de MLOps, que é o tema da conversa hoje, essencialmente estou falando conjunto de práticas que visam implantar e manter modelos de aprendizado, seja para atender um caso de uso, que é o caso, por exemplo, que eu falei do iFood, que eu tenho que atualizar essas métricas a todo tempo e recalcular o modelo e conseguir a previsão rapidamente, quanto às vezes um modelo, por exemplo, mais tradicional, um modelo de
Previsão de carga do risco num banco, geralmente uma conta que eles fazem mensalmente para orientar a estratégia deles, do board, e aí vai ter uma dinâmica mais tranquila num contexto que eu não tenho que refazer esse cálculo diariamente, mas talvez a dificuldade lá vai ser o seguinte: eu vou estar trabalhando com várias fontes de dados, fontes diversas, e eu tenho que ter a capacidade de trabalhar, às vezes, com 20, 30 fontes de dados de informação para consolidar isso no universo de features únicas. Enfim, o MLOps está ali para justamente ajudar. Como eu traduzo esse algoritmo científico e técnico, aquilo que o cientista de dados desenvolveu, em algo realmente aplicado ao negócio. Então, como é que eu penso na monetização desse modelo? Então, além de dizer, olha, ele vai ser um bom ou mau pagador, é dizer como é que eu uso essa métrica, essa previsão do algoritmo dentro do negócio. Então, é pensar, olha, talvez essa previsão vai me ajudar numa triagem. Eu tenho uma equipe que consegue avaliar propostas de crédito e essa equipe consegue dar vazão a 100 propostas de crédito por hora. Então, o meu algoritmo vai fazer uma triagem e mandar para a mesa apenas as propostas mais arriscadas ou talvez as mais passíveis de serem melhoradas pela intervenção humana. E justamente, quando eu falo em MLOps, como é que eu vou integrar, então, a resposta desse modelo, o cálculo desse modelo, com a aplicação que alguém está fazendo uma análise de crédito lá no computador. Tudo isso envolve justamente pensar na engenharia e nos processos que envolvam isso. Questão de rapidez. Então, isso eu vivi, por exemplo, num banco também. O banco ele demorou 4 meses para desenvolver o modelo, para construir o algoritmo, e demorou 1 ano para colocar ele em produção. Por quê? Justamente na hora de criar as rotinas que iam gerar os dados para a modelagem, não foi pensado num fluxo já de produção. Foi só pensado num fluxo de, olha, eu extraio o histórico, entrego um cientista de dados e ele constrói o modelo. Mas não foi pensado o seguinte: a partir do momento que o cientista de dados aprendeu com aquele histórico de dados e eu tenho que colocar isso em produção, todo dado que o cientista utilizou para construir o modelo tem que estar disponível lá na ponta para ser tomada a decisão. Então, se na hora que o cliente pede um cartão no banco, eu quero medir o risco disso, eu tenho que ter toda a informação que eu utilizei para desenvolver o modelo disponível também lá na ponta no momento dessa decisão. E aí acaba criando esses gargalos. Como eu falei, esse exemplo de 1 ano de delay foi justamente porque, como não foi pensada uma arquitetura já de como esse dado funcionaria em produção, essencialmente 80%, 90% das features tiveram que ter um desenvolvimento para essa informação chegar na aplicação que seria a tomada a decisão. Então, a MLOps também envolve isso. No final, é muito mais reduzir riscos e custos que eu teria, porque no final aqui, esse exemplo que eu falei para vocês, eu estou tendo que replicar 2 projetos. Um projeto só para desenvolver o modelo e um projeto para colocar ele em produção. Então, por que não pensar isso já no início? Por que não pensar, olha, por exemplo, eu só vou pensar nos dados que vão ser modelados, aqueles que eu garanto que vão estar disponíveis no momento de produção. Ou pensar talvez o seguinte: não, eu quero garantir que qualquer modelo, qualquer informação que o cientista utilizar vai estar disponível no momento de produção. Ok, então o que eu vou fazer? Já no momento zero que eu estou consumindo esses dados e aprendendo com eles para criar algoritmo, já tem que ter um engenheiro de dados pensando no consumo dessa informação, na carga desse dado e na disponibilização dele na aplicação que vai usar o modelo no final. Enfim, tudo vai envolver justamente as melhores práticas de gestão e de colocar o modelo em produção. Tá? Seguindo esse caminho, no final, eu tenho, digamos, um processo padrão quando eu falo dos modelos. Essencialmente, eu penso primeiro nos dados, então eu vou ter diversas fontes de informação, seja lá um histórico de dados que eu armazeno em batch, sejam transações real-time, sejam dados de sensores. No final, eu tenho um universo de informação que vai ser fomento para o desenvolvimento dos modelos. E já quando eu falo de desenvolver modelo, eu já estou falando de 3 componentes, por exemplo. Primeiro, eu estou construindo esse modelo tanto no âmbito do dado, então aquele caso de uso que eu falei para vocês da feature. Olha, o iFood quer prever o tempo de entrega para o meu pedido. Então aqui ele já pensa na organização do dado da engenharia, do dado que está vindo bruto, onde ele guarda o histórico dos últimos 6 meses e cria métricas em função desses últimos 6 meses, guarda o histórico da última semana e cria essas métricas, e também trabalha com dados real-time, transacionais, porque ele precisa construir essas métricas que aconteceram na última hora. Então, tudo isso
está trabalhando ao mesmo tempo aqui nesse momento de construir. E na hora que eu for treinar o modelo, na verdade, quando o cientista vai trabalhar com esse dado, ele está enxergando só uma tabela flat, uma tabela com várias colunas, e ele não, geralmente, às vezes, nem tem ideia se, dependendo se uma coluna daquela foi calculada real time ou se foi uma coluna que tem um histórico dos últimos 12, 6 meses. No final, ele recebe essa tabela flat e vai aplicar algoritmos, vai treinar e tentar descobrir qual técnica está sendo mais aderente e para chegar justamente no modelo candidato. Aqui vale até um comentário interessante, que não necessariamente o melhor poder preditivo vai ser necessariamente o melhor modelo candidato. Aqui, por exemplo, você vai ponderar justamente de falar, opa, eu tive o melhor modelo candidato, só que ele está usando uma fonte de dados que não chega tão fácil hoje na minha aplicação. Então, se eu usar esse modelo, o tempo de colocar em produção talvez demore 3, 4 semanas. Sendo que se eu estiver utilizando só as fontes tradicionais que eu já tenho mapeadas para os modelos anteriores, esse modelo pode entrar em produção em menos de 24 horas. Então, aqui já existe o ponderamento de o que é o modelo candidato, não só no contexto da melhor técnica, da melhor ajuste, melhor previsão, mas do impacto do negócio, porque às vezes o negócio precisa de um modelo que perdeu muita performance, tem que ser colocado em produção, e isso tem que ser feito de modo urgente. Então, talvez pensar, opa, então eu não vou priorizar a melhor previsão, mas justamente priorizar a rapidez desse modelo ser colocado em produção. Tá? E a partir do momento da escolha desse modelo candidato, a gente chega na fase da pré-produção, que é justamente como eu integro esse modelo dentro do ambiente transacional, operacional. Então, a partir do momento, por exemplo, eu crio um modelo de detecção de fraude, como é que eu integro a previsão com a aplicação que monitora as transações de um cartão, as transações de compra na internet. E, claro, depois dessa integração, fazer uma validação, se a integração funcionou corretamente e se a previsão que eu esperava está acontecendo de maneira correta nesse ambiente de pré-produção. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente pega até alguns dados históricos e simula ele funcionando em produção para justamente avaliar, olha, eu esperava que o modelo detectasse 10% de arriscados com a nota muito ruim, e quando eu validei aqui, isso está 5% ou está, sei lá, 20%. O que mudou do que eu simulei aqui de 10 e aqui está 5 ou 20? Talvez possa ser um perfil de população que mudou, talvez possa ser uma regra de integração na hora de passar o modelo para cá, que deu um ruído, e aí justamente existe esse momento de validar. Justamente, a partir do momento que o modelo está, digamos, validado e a gente tem confiança de colocar em produção, é justamente a fase de produção, onde eu tenho o momento da implantação, de integrar isso com o ambiente real de produção, já não um ambiente simulado, e, claro, uma fase muito importante, que é o que a gente chama do monitoramento do modelo. Isso aqui é um ponto interessante, porque justamente eu lembro que no início da minha carreira tinha uma discussão muito forte em relação a isso. Eu trabalhava em empresas de tecnologia e lá, digamos, a cultura é muito mais ligada a dados e bases de dados do que a modelos preditivos. Então, toda vez que eu falava modelo, o que vinha na cabeça das pessoas era um modelo de dados. Era aquele modelo que você monta, sei lá, um modelo relacional, que você monta a estrutura e aquele é imutável. A partir do momento que eu organizo o dado e entrego, sei lá, um modelo um dado que vai atender a área de marketing, um modelo um dado que vai atender a área de finanças ou de crédito, coisa do tipo, aquilo é imutável, no sentido que, claro, vão ter mudanças, manutenções, mas é muito mais. Olha, eu quero adicionar uma coluna nova na tabela, eu quero adicionar uma tabela nova com um sistema novo que vem com novas informações. E no caso de modelo, quando a gente fala de modelo preditivo, na verdade a gente está falando o tempo todo de construir um modelo novo realmente. A gente monitora, porque no final o modelo geralmente tem um prazo de validade, e a partir do momento que ele não está conseguindo fazer a classificação tão bem quanto fazia antes, eu volto justamente para retreinar esse modelo. Eu volto aqui para a prancheta, testo de novo com novos dados, simulo e passo por todo o fluxo e coloco ele em produção. O que motiva isso geralmente? O que motiva geralmente é justamente o perfil dos dados que a gente aprendeu para criar o modelo, acaba mudando no decorrer do tempo. Então, vamos pegar um exemplo que todos vivemos agora nos últimos 2 anos. A questão do Covid. Teve muito cliente nosso que tinha um modelo bem treinado, que funcionava muito bem em situação pré-Covid. A partir do momento que o Covid chega, o universo do comportamento do cliente muda totalmente.
Vamos pegar, por exemplo, modelos que a gente construiu para evasão de escolas, de cursos em escolas, cursos profissionalizantes. Imagino que com a questão do Covid, você começa a ter muita gente ficando em casa, alguns partindo para o curso online, mas no final muita gente desistindo de justamente frequentar as aulas, ou até porque as aulas foram suspensas. No final, eu tenho um histórico de dados que eu aprendi em momento antes do Covid, onde era um cenário normal, onde todo mundo poderia ir para a escola e ir para a sua aula. Quando chega o cenário Covid, eu tenho que aprender com esse dado e justamente ter um modelo de previsão que consegue ter respostas e previsões em cima do contexto de Covid. E mais recente ainda, eu já tenho uma situação que, por exemplo, pega o Brasil como exemplo mesmo, eu tenho uma situação que mais ou menos 70% da população já está vacinada e eu já tenho um comportamento híbrido. Eu tenho tanto, esse caso é interessante comigo, eu tenho essa empresa que oferece os treinamentos, que já tem uma divisão de treinamento presencial e remoto acontecendo, o que antes era 100% remoto pela questão da pandemia. E no final, na hora de eu prever a evasão, eu tenho que voltar a aprender com esses dados justamente porque nem o modelo pré-Covid, nem o modelo Covid já consegue responder e me dar uma ideia boa da previsão de evasão do aluno. Eu tenho que justamente ponderar e aprender novamente dentro dessa dinâmica. Então, aqui só nesse caso de uso que eu estou falando para vocês, eu tive que retreinar esse modelo 3 vezes em 3 anos, tá? E eu diria que é até uma dinâmica lenta. Vamos pegar um caso bem mais prático, que tem uma dinâmica muito maior, geralmente são modelos de fraude. Modelos de fraude, esse ciclo de retreinamento geralmente dura, às vezes, 1 semana. E se eu tenho um pipeline, um MLOps bem definido, às vezes eu tenho retreinamento a cada hora ou a cada dia. Tá? Porque justamente a fraude é um padrão que muda toda hora. O fraudador começa a realizar a fraude nas transações. No momento que isso é identificado e o modelo aprende com isso, no final, essa maneira dele fraudar é bloqueada, ou é bem mais difícil dela acontecer. O que vai acontecer? O fraudador vai começar a tentar outro padrão até ele conseguir quebrar justamente o bloqueio e aplicar um padrão de fraude que o modelo não aprendeu ainda como se faz. Então, é totalmente interessante eu estar retreinando isso o tempo todo para justamente estar atualizado no que está acontecendo e o que eles estão tentando fazer. Então, essencialmente, é uma dinâmica que às vezes é por hora ou diária de aprender novamente o que está acontecendo. Um outro caso de uso que eu diria que tem uma dinâmica um pouquinho mais rápida do que o primeiro caso que eu falei, 3 vezes em 3 anos, é geralmente campanhas de marketing. A campanha de marketing está muito associada ao momento da venda lá do varejista. Então, por exemplo, um grande varejista que a gente trabalhou no Brasil, ele está pensando em campanhas a cada mês ou a cada 2 meses. Então, o modelo que eu criei para o Dia das Mães não vai funcionar para o Dia dos Pais, o modelo para o Carnaval é outra coisa, são outros produtos, outras dinâmicas, e justamente ali eu tenho que retreinar esse modelo o tempo todo para atender o negócio. Então, perceba, aqui é um momento que a gente sai de um discurso puramente técnico, eu leio o dado, aprendo e crio uma fórmula, mas eu estou criando esse processo para atender uma sinergia de processo de negócio da empresa. Então, se a empresa fala, eu tenho estratégias comerciais mensais, esse ciclo que a gente está vendo aqui, visualizando, tem que estar apto a atender essa demanda do cliente. E justamente quando eu falo de engenharia de dados, MLOps, é justamente como criar processos e facilitar situações como essa. Seguindo em frente. Fora esse processo de retreinamento, no final eu estou falando de um sistema de gestão de modelos, porque quando eu viso justamente atender o processo do negócio, não só criar um modelo de machine learning, no final isso aponta que eu tenho que ter a gestão total desse ciclo. Então, eu quero acompanhar a construção, acompanhar quem construiu, qual foi a métrica de performance dele, quando ele entrou em produção, qual o prazo dele para expirar, se ele foi implantado e qual foi a diferença, por exemplo, quando eu testei aqui no modelo candidato com um dado histórico e versus o que eu testei na produção, qual foi a diferença de métrica. E, claro, o monitoramento desses modelos, porque no final, é até um ponto interessante, eu lembro que há uns 4 anos atrás eu estava num evento falando de ciência de dados, modelos preditivos, e uma das perguntas de um cientista de dados foi a seguinte: qual era a minha métrica favorita para avaliar modelos?
E minha resposta sempre na verdade, não existe uma métrica favorita para avaliar modelos. Cada modelo denota uma métrica diferente. Por exemplo, se eu estou trabalhando com modelos preditivos de séries temporais, então eu quero saber dia a dia, mês a mês, qual é a minha previsão de venda, por exemplo, eu uso métricas que têm sinergia com essa perspectiva. É diferente de uma métrica, por exemplo, que eu estou calculando um modelo de churn, onde eu quero medir o potencial de um cliente cancelar um contrato comigo. Eu sou uma empresa de telecomunicação, sou uma empresa de serviço e eu quero prever 2, 3 meses antes qual a perspectiva de cada cliente dele cancelar o contrato comigo. Então, até por isso que as métricas mudam e isso impacta o monitoramento. Às vezes eu tenho um monitoramento pronto para essas métricas de churn, mas nessas métricas de séries temporais eu não tenho nenhuma métrica aqui pronta. Então, no final, eu vou ter que implementar métricas específicas só para atender esse tipo de negócio. E, no final, eu tenho que amarrar essas métricas com o que eu visualizei no treinamento, que foi validado e coisas do tipo. Então, no final, a demanda é um sistema de gestão de modelo, que aqui, claro, envolve um software, envolve processo, envolve o BPM, e envolve também a gestão do dado. Então, percebo que aqui é um arcabouço que amarra vários componentes para atender essa perspectiva do machine learning no negócio. Dando uma visão até funcional do que a gente está falando, ali foi uma visão muito mais arquitetura do fluxo do dado. Aqui, vamos falar a perspectiva funcional de como essa questão de dados, modelo e o resultado disso tem nuances bem diferentes em cada etapa do processo. Então, lembrando, a primeira etapa do processo é o processo de desenvolver modelo. Então, por exemplo, quando eu vou desenvolver modelo e estou falando de dados, eu estou falando de um dado histórico bastante extenso. Então, já tinha coisa que perguntou para a gente, quanto de dados você precisa? Olha, me passa o máximo de dado que você quiser, que você tiver, na verdade. Por quê? Porque ali vai me propiciar de testar às vezes e perceber que, por exemplo, criar um modelo para um cenário Covid e não Covid. Talvez ali vou perceber que, dependendo do modelo que a gente está construindo e do histórico que a gente está analisando dos dados, o negócio não foi impactado pelo Covid. Então, eu posso usar 6 anos de histórico, que não vai ter problema e o modelo vai funcionar muito bem. Geralmente é uma leitura em batch, por quê? Porque no final eu estou pegando histórico. É um arquivo que está armazenado em algum lugar, que eu vou justamente pegar esse histórico e aprender com ele. E outro ponto, quando eu pergunto para a gente, que informação você precisa? Nesse momento, os modelos, no final a resposta sempre é, que informação você tem? Eu vou pegar o máximo de informação possível, porque eu ainda não sei quais delas me ajudam a fazer a previsão. Ali eu vou aprender com todas elas. Aqui também tem um momento que é um momento bastante crítico, que é a construção da variável resposta, que a gente chama de label. Então, por exemplo, volta a um caso de uso que a gente viveu, modelo de previsão de fraude. Era uma empresa de saneamento que queria que a gente detectasse potenciais residências onde eu poderia ter um comportamento de fraude. Alguém que estava fraudando o leitor de registro de água, estava consumindo muito mais água e pagando menos. Essencialmente, a empresa, a prestadora de serviço, ela não tem uma base marcando, olha, esse aqui é fraudador, esse aqui não é fraudador. Ele tem um histórico, claro, para alguns clientes ele aplicou multa, identificou isso. Para muitos dos casos, não existe uma métrica de fraude explícita. Olha, aqui tem uma coluna dizendo 0, 1. Se é 0 é não fraudador, se é 1 é fraudador. Então, parte do processo, e aqui, geralmente, nesse caso de uso, a gente demorou 2 meses para chegar na métrica de o que seria um fraudador ou não. O que isso envolve, por exemplo, conversar com a área que investiga isso e entender o que é o conceito deles de fraude, conversar com a área de negócio e entender se o conceito de fraude que está lá na área que investiga a fraude bate com os conceitos de fraude da área de negócio, porque às vezes vai falar, olha, se eu pegar todas as fraudes, tem umas que não compensam. Às vezes uma fraude que alguém está, sei lá, fraudando R$3 em média na conta, e na verdade eu quero pensar em alguém que está tendo uma conta de R$2.000 e no final está pagando 50. Então, no final, a fraude não é, digamos, um conceito determinístico. Ele vai estar amarrado à expectativa de negócio e isso aqui vai tomar muito tempo da gente. Outra questão é essas visões temporais. Aqui, por exemplo, é no caso do Covid mesmo. É entender se o comportamento da fraude mudou durante o cenário de Covid e se ele continua o mesmo. Porque isso quer dizer o seguinte, eu tenho padrões de comportamentos diferentes. Então, talvez faça sentido eu criar um modelo só para esse momento do Covid e não utilizar o histórico antigo. E aqui também a gente vai testar esse contexto. Quando eu falo, por exemplo, de modelo, aqui eu estou falando de
integrar isso, claro, com ferramentas que aplicam esses algoritmos de decisão, que estou exemplificando algumas, o R, o Python, o SAS, explorar e categorizar esses dados. Então, eu não sei nada deles ainda. Eu vou estudar justamente, entender que variável é interessante, que fonte de dados vai me ajudar ou não a fazer essa previsão. Aqui eu vou testar técnicas. Aqui é o momento que eu... Claro que para cada caso de uso já tem uma experiência de pensar quais técnicas fazem sentido ou não, mas aqui eu vou testar algumas para ver qual que vai ser a mais aderente, vai ter uma previsão melhor, qual que vai ser a mais estável, coisas assim. Eu vou aplicar métricas de teste, então aqui eu estou dando alguns exemplos, como eu falei ali, lembrando o caso do monitoramento. O caso de uso também direciona qual métrica vai ser interessante ser utilizado. Aqui eu vou construir amostras desses dados, que é o que a gente fala do amostra de desenvolvimento, validação e teste, isso aqui no contexto de modelos. Então aqui eu desenvolvo o modelo, aqui eu valido para ver se o que eu aprendi com esse dado de desenvolvimento tem sentido na validação. E ali no momento de teste, eu trabalho numa amostra hipoteticamente, teoricamente, que é totalmente apartada do que eu usei para construir um modelo e valido se funciona ou não. E justamente aqui eu vou ter um universo de modelos e regras candidatos dentro daquele fluxo que a gente comentou. E o que é o resultado dessa etapa de desenvolver modelo no final? É o quê? É uma técnica definida, eu vou usar a técnica tal, que está sendo mais aderente, fazendo sentido para o negócio. Eu já tenho uma métrica de performance nesse universo de desenvolvimento. Eu tenho já as features e labels definidos e construídos. E, claro, já tenho o resultado desse código, seja uma forma que vai ser consumida via API, via um arquivo PML ou via um código puro mesmo. Eu já tenho isso tudo pronto como resultado. Porque justamente, aí eu vou passar para a segunda etapa, que é, a partir do momento que eu tenho isso pronto, disponível, cheguei à técnica, pensar na pré-produção. Então, aqui já começa uma diferença. Aqui eu vou pegar um dado, às vezes, transacional, eu posso estar fazendo uma leitura em batch ou um stream. Por quê? Porque aqui, lembrando, aqui eu peguei todas as fontes, todo o histórico possível e aprendi e vi quais serão relevantes. Então, aqui de N fontes, sei lá, de 100 fontes de dados, 50, eu cheguei nas 10, nas 5, nas 3 relevantes que vão justamente alimentar essa etapa de pré-produção. Aqui também, no resultado, eu já selecionei, como eu falei, eu testei 500 mil variáveis, 2.000 variáveis, e eu cheguei nas 100 mais relevantes. Então, aqui no processo de produção, eu vou ter um pipeline de dados que vai consumir a informação das fontes que me interessam e só vão consumir as 100 informações relevantes interessantes para o modelo funcionar. Então, aqui eu já enxuguei muito o processo. Mas, lembrando, das boas práticas, o que eu faço, geralmente, a gente aproveita a rotina de carga do histórico todo, que for possível, e adapta ela para a pré-produção. Então, aqui eu vou pegar as fontes que me interessam e isso eu vou pegar as informações que me interessam. Aqui eu vou aplicar as transformações, que aqui no final eu estou pegando essa informação, mas é um dado bruto também. Então, eu vou aplicar transformações em categorias que eu defini e construí ali no resultado. Então, por exemplo, se na fase de desenvolvimento do modelo eu tinha um histórico de compra, eu tinha a transação de cada compra do cliente, no universo de 5 anos, quando eu cheguei no resultado do desenvolvimento do modelo, eu descobri que a melhor métrica não é pegar, sei lá, o histórico de venda, o comportamento de compra do cliente nos últimos 5 anos, mas se eu pegar só dos últimos 5 meses, isso já é de grande valia do modelo e garante a melhor performance. Então, aqui na pré-produção, eu vou criar uma métrica que calcula automaticamente já esse número de compras dos últimos 6 meses. Então, eu já organizo o dado pronto para o modelo entrar em ação. E aqui, justamente, quando eu falo de modelo, eu estou falando de aplicar o resultado do modelo que eu desenvolvi na primeira etapa, construir uma rotina, talvez, de teste AB. Isso aqui é muito comum quando eu vou testar campanhas de marketing, com as campanhas de publicidade, que é justamente confrontar estratégias diferentes de usar um modelo, ou, às vezes, comparar um modelo que está em produção com um modelo desafiante que eu criei nesse processo, porque, às vezes, o meu modelo está perdendo performance, quando eu vi lá no monitoramento, mas não necessariamente a performance caiu porque o modelo está ruim, mas porque o perfil do cliente mudou e mesmo eu tendo criado, ou o perfil do dado, a qualidade pode ter mudado também, pode ter caído, e mesmo eu tendo retreinado e criado um modelo novo, fazendo esse teste AB, eu estou comparando e percebendo que a performance está sendo a mesma, mesmo modelo novo desafiante nessa população pré-produção. Então, no final, às vezes, a decisão é o quê? Vou manter o modelo antigo, porque se eu colocar o novo, está sendo 6 por meia dúzia, embora no momento de desenvolvimento, ele tenha tido uma performance melhor. Então, aqui eu pondero coisas como essa, já pensando no negócio. E como resultado dessa fase de pré-produção,
eu tenho justamente uma tabela com a nota, a classificação dos clientes, ou talvez uma mensagem, se isso vai ser possível via API, pronto para ser consumido em produção, e justamente essas respostas, essas segmentações. Para, enfim, chegar na fase de produção, onde eu tenho, eu diria nem um dado histórico, é um dado transacional, um horizonte curto, é o dado que bate agora, ou talvez algumas métricas históricas, que eu integro para o modelo tomar a decisão. Aqui eu vou ter apenas as variáveis selecionadas que vão ser utilizadas pelo modelo, eu não tenho todo aquele universo que eu tinha na fase 1, e eu aplico essas transformações em real time ali no momento de calcular o modelo. Quando eu falo de modelo nesse momento de produção, é essencialmente aplicar essa fórmula no dado transacional e talvez, claro, fazer backtests, que é o quê? O tempo todo está testando esses modelos em populações mais recentes. Então, perceba, quando a gente cria um modelo, a gente usa um histórico mais antigo. E talvez quando eu vá fazer a monitoração, eu quero saber, olha, como esse modelo se comportou no geral no mês anterior. Justamente para tentar entender sinais que esse modelo não está performando bem, ou se está performando bem, acompanhar se está tudo ok ou não. Tá? E se não estiver ok, eu consigo identificar qual seja o problema. E o que é o resultado disso? Aqui que eu espero o resultado nessa fase de produção. Primeiro, monitoramento do modelo e das variáveis, performance dos modelos e alerta de estabilidades. O que se traduz, por exemplo, num caso de uso? Eu vou falar para vocês uma situação que eu vivi há uns 15 anos atrás. Eu tinha um modelo que rodava numa financeira, é um modelo que tinha informações internas da financeira, então tinha um histórico de comportamento onde eu usava renda, salário, estado civil, tinha um universo de 20, 30 informações que eu utilizava e eu compunha esse modelo com o resultado de um modelo externo. A gente comprava um modelo de previsão de risco de um bureau de crédito, um bureau como Serasa, SPC, e no final o nosso modelo de decisão era a combinação da nota do modelo interno com a nota do modelo externo. E a gente monitorava isso. O que a gente percebeu? Teve um dia que o modelo do fornecedor, do terceiro, do bureau de crédito, mudou drasticamente a nota que ele enviava para a gente do cliente, e quando a gente olhava a performance de classificação, de um dia para outro, a gente percebia uma mudança drástica, o poder de classificação do modelo caiu muito. E o que a gente descobriu no final, antes até do bureau de crédito, é que houve um problema no sistema deles e o número, a nota que ele estava enviando do cliente para a gente estava vindo errada. Estava tendo um problema de comunicação dos sistemas, a gente enviava algumas informações, estava indo em branco e, por consequência, o dado vinha errado. Então, perceba que o monitoramento não é só no aspecto técnico de, olha, o modelo está tendo uma performance boa ou não, mas também no aspecto processual de saber se os sistemas estão funcionando bem, porque no final o sistema não está funcionando bem, essas integrações não estão funcionando bem, isso vai impactar que a nota está sendo calculada errada e a gente está conseguindo perceber isso aqui dentro. Enfim, resumindo esse slide, percebo que, embora seja uma dinâmica, um fluxo simples, são dados, o modelo, o resultado, para cada etapa, seja a etapa de desenvolver o modelo, da pré-produção ou da produção, eu tenho demandas e processos e ações bem diferentes e bem particulares para cada uma delas. E no final, quando a gente fala dessa questão de ter processos de gestão do MLOps, é pensar como eu consigo criar uma arquitetura, uma plataforma única que vai suportar cada etapa dessa, ou que, mesmo que não consiga suportar o mesmo processo cada etapa dessa, como é que eu consigo mudar esses processos que não sejam tão impactantes para cada momento desse. Ok? Aqui eu dou ainda então, porque a gente mostra esse processo, esse fluxo, isso também não é algo instantâneo. Por isso que até esse slide que eu mostrei na apresentação anterior, ele fica mais claro aqui. Por quê? Quando ele fala do processo da jornada de machine learning na empresa, o tempo de execução, eu estou falando o seguinte: o primeiro passo, um mês, é o primeiro passo para a gente aterrissar lá e entender o que acontece, que dado existe, que sistema está disponível, o que é o caso de uso do cliente, se esse caso de uso é execuível ou não, coisas do tipo. 3 a 4 meses é para um piloto, é para a gente pegar os primeiros dados, aprender e criar o primeiro modelo. Tá? Consolidação é falar o seguinte: em 12 meses eu estou falando, olha, isso aqui já está maduro o suficiente, esse modelo, eu estou pronto para construir novos modelos e eu consigo acompanhar e saber cada momento daquele desenvolvimento, pré-produção e produção com clareza,
E eu consigo ter isso refletido aqui dentro do projeto. E quando eu falo de maturação, 24 meses, eu estou tendo aquela plataforma que eu mostrei para vocês, de gestão, 24 meses eu para chegar aqui. Cadê? Voltando aqui no slide. 24 meses, eu estou atendendo todo esse ciclo, eu tenho essa rotina de retreino e eu tenho um sistema de gestão de modelos. Para chegar na maturação disso, eu diria que 24 meses é o prazo. E no final, quando a gente pondera ali que... Opa, vamos lá, slide, vou voltar para outro slide. Rever processo, como eu falei ali, é justamente rever para escalar e rever para ter automação, que essencialmente isso é o MLOps. Justamente como eu pondero tudo que eu estou construindo aqui em cada etapa dessa, de maneira que quando eu chego na maturação, eu aproveitei o que eu fiz no primeiro passo, aproveitei o que eu fiz no piloto, aproveitei o que foi feito na consolidação. Tá? Justamente pensar sempre isso e, claro, essencialmente isso pode implicar realmente em rever processos, é natural, mas a ideia é mitigar isso, é o mínimo possível de mudança, de impacto para resolver essas situações. Tá? Aí é o que eu volto a reforçar. Quando eu falo dessa jornada da MLOps, eu não estou falando apenas de um cientista de dados e também não estou falando do engenheiro de dados. Na verdade, eu estou falando de vários perfis, várias pessoas para fazer esse fluxo funcionar. Eu estou falando, por exemplo, de gerentes de produtos. São pessoas que traduzem o negócio para o técnico. Então, e vice-versa. No final, eu tenho perfis. Eu tenho alguém que entende o negócio e consegue traduzir para o técnico o que é essa demanda. E eu tenho pessoas técnicas que entendem um pouco de negócio. É essa sinergia que vai garantir que aquele fluxo funcione e que o que eu construir tecnologicamente e tecnicamente vai atender a empresa. Tá? Quando eu falo de dados, eu estou falando de engenheiros e cientistas. Eu estou falando de engenheiros que vão propiciar a informação que vai chegar, como eu mostrei lá no caso do iFood, lá do Uber Eats. O engenheiro de dados vai propiciar um dado que vai ter uma transação que vem do BET, que ele calculou uma métrica do histórico dos últimos 12 meses, uma métrica da última semana, e ele também garante que vai chegar um dado ali, que é o dado da transação atual, porque ele quer prever na hora que você fez o pedido ali no aplicativo. Então, a informação que está do seu aplicativo vai bater no sistema e isso vai ter que alimentar o modelo preditivo ali no momento que você está fazendo o pedido. Como é que eu garanto uma arquitetura para ter essa resposta rápida? Então, justamente, eu tenho que ter esse perfil pensando nisso. Eu tenho que ter o perfil do cientista que, claro, conhece algoritmos preditivos com detalhe e que também está sensível a que esse algoritmo preditivo tem que funcionar em contexto de negócio, em contexto de produção. Então, não é só alguém técnico cientista, alguém que também tem um pouco de experiência em negócio e tem essa acessibilidade. Eu estou falando também de engenheiros de nuvem. Aquele caso de uso do transacional, de ter a resposta da informação no momento da previsão, é alguém que está pensando na arquitetura justamente de como é que a transação real-time vai chegar para o modelo fazer a previsão e trazer de volta a resposta para essa aplicação que o usuário final está trabalhando. Eu tenho também pessoas falando que são integradores de legado. Então, quando eu lembro daquela minha etapa, etapa de desenvolvimento do modelo, que eu falo, eu quero todo o histórico possível, no final, às vezes eu tenho que ir lá no legado, que é um dado de um sistema que hoje nem está em produção mais, mas tem a informação do histórico de compra do cliente dos últimos, de 4 anos para trás. Por que isso, por exemplo? Pegando um caso de uso, quando eu falo de modelos preditivos, geralmente, quando o modelo preditivo de série temporal, o ideal é que eu tenha pelo menos 48 meses de histórico. Então, se o sistema hoje só tem 24 meses, os últimos 24 meses, e o resto do histórico está no legado, eu vou precisar do integrador desse para garantir essa informação e para ter um modelo minimamente razoável. E, claro, é natural que aconteça isso aqui. Quando eu falo segurança e compliance, tudo que a gente está falando aqui desses perfis das arquiteturas está envolvendo sistemas diferentes, integração com aplicações de terceiro, integração com aplicações em nuvens, às vezes um ambiente mobile. Então, no final, eu tenho que ter um perfil pensando na camada de segurança e na integração e no compliance disso tudo. Porque no compliance vai ser tanto questões internas da empresa, como, por exemplo, hoje as demandas de LGDP, por exemplo. Demandas do tipo, que tipo de informação posso demandar ali no momento da transação do usuário, sendo que eu não posso estar invadindo a privacidade dele, ou sendo que ele não autorizou a usar essas informações. Então, perceba que eu tenho amarrado vários contextos e a questão operacional denota isso. Ok? Aqui, então, eu fecho a apresentação. Aqui eu só vou contextualizar duas coisas, falando aqui do InterSystem Iris. Como ele se
amarra dentro desse contexto. Então, aqui eu vou lembrar de 2 tópicos aqui que são instantâneos. Então, lembrando daquele fluxo que eu mostrei para vocês, da jornada do Machine Learning do processo padrão. Quando eu falo dos dados, da produção, do retreinamento e do sistema de gestão de modelos. Na plataforma InterSystem Iris, eu consigo, claro, atender cada componente desse, mas é o que vou ressaltar aqui, 2 componentes que, digamos, focam principalmente em algumas partes do processo. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, de desenvolver o modelo e ter a fase de pré-produção. Como isso traduz numa plataforma Iris? Essencialmente, quando eu falo isso, eu estou falando do AutoML. Então, a maneira de automatizar e facilitar aquelas caixinhas e todas as etapas, preparação de dados, gerente de feature, treinamento do modelo, seleção, isso ser facilitado, e aqui num componente que a gente chama do AutoML. No AutoML, essencialmente, via código SQL e componentes internos do próprio Iris, eu consigo replicar isso. Então, isso é um facilitador por quê? Porque, geralmente, nessas caixinhas, eu estou falando de várias tecnologias, né? Às vezes, quando eu estou treinando, eu estou usando um software como o Python, como o R. Quando eu falo em construção de dados, estou falando do ambiente de tratamento de dados, que eu tenho transações real-time, tenho transações em batch. Quando eu falo da integração, é pegar esse componente e traduzir numa API ou no arquivo PMML ou coisa do tipo, e um processo de validação. Então, quando eu falo do AutoML do Iris, eu tenho, digamos, todo esse pacote em uma rotina só, o que facilita muito o meu processo. E, claro, naturalmente, até do que vocês vivem da nossa experiência, quanto mais componentes aqui de dentro diversos, maior a chance de erro. Então, aqui é um mitigador desse risco de erro, porque eu só tenho um componente para trabalhar com isso. Ok? Uma outra situação, que é muito recorrente também, é a parte do treinamento. Aí eu volto lembrando vocês. Cada caso de uso, geralmente está atrelado a um algoritmo. Então, por exemplo, se eu vou falar de modelos de detecção de fraude, é uma coleção de algoritmos diferentes dos modelos de previsão de vendas, modelos de previsões temporais, modelo de eu já tenho outros tipos de modelo de mensuração de risco e por aí vai. Então, geralmente, a fase de treinamento é uma dificuldade, por quê? Porque eu vou ter um algoritmo que roda, por exemplo, para detectar fraude muito bem, já tem um caso de uso pronto em R, e um modelo para detectar, sei lá, previsão de vendas, eu tenho isso consolidado pronto em Python. Então, a integração disso na plataforma demanda, no final, que eu tenha um engenheiro que entenda de Python um pouco, entenda de R e faça isso conversar facilmente com a plataforma. No caso aqui do Iris, eu tenho essa capacidade de treinar aqui dentro nessa caixinha, mas eu tenho a facilidade de integrar outros tipos de modelo e outros tipos de tecnologias com facilidade, que é o que a gente chama aqui do Integrated ML. Então é o seguinte, eu consigo pegar, por exemplo, aplicações de terceiro, por exemplo, aqui eu coloco algumas que são conhecidas do mercado, por exemplo, bibliotecas do Python, Scikit-learn, XGBoost, o próprio TensorFlow, eu consigo integrar isso como um código nativo SQL também dentro do Iris, que facilita muito a integração do processo. Então, eu tenho pouca configuração e muito mais facilidade de integração isso na hora de treinar o modelo lá dentro do ambiente do Iris. E, claro, também integração com engines de machine learning de terceiros. Então, por exemplo, o DataRobot e o H2O, que são plataformas hoje consolidadas no mercado, eu tenho integradores dele dentro da própria plataforma Iris que facilita também esse processo. Ok? Bem, pessoal, espero ter passado um pouco do meu conhecimento para vocês. Estou aqui aberto a qualquer dúvida e discussão. Fiquem à vontade. Obrigada, Luciano, pela apresentação. Por enquanto, a gente não tem perguntas, então eu vou aproveitar para falar sobre os próximos webcasts, tá bom? Perfeito. Nosso próximo webcast será no dia 14 de dezembro, vai ser com o Yuri. Ele vai falar um pouco sobre a transição do cachê para o Iris, né? Uma aplicação web na prática para você. Vai ser no mesmo horário, das 11 ao meio-dia. E na mesma semana, no dia 16, a gente terá com a participação do Odilon com o Gerson Saito, o webcast falando sobre 3 maneiras de simplificar a arquitetura de dados. Vai ser no dia 16, das 11 ao meio-dia também. E também para o pessoal que está assistindo a gente, escutando a gente,
esse webcast agora do Luciano, ele estará disponível nas plataformas digitais, então ele estará disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud, tá bom? Por enquanto a gente não tem perguntas, então acho que dá para a gente encerrar. Ok, perfeito. Tá bom? Muito obrigada, Luciano, pela apresentação. E a gente se vê aí ano que vem, né? Vamos marcar ano que vem. alguns próximos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.